Muito bem, foi um belo evento lá, a Transposul, 16ª Transposul, patrocinada pelo CETSERGS, que reuniu lá os empresários do setor de caminhões, enfim, de todo o complexo que envolve, que está integrado ao CETSERGS do Rio Grande do Sul e do Brasil. Afinal de contas, hoje 80% das cargas de alimentos no Brasil, por exemplo, são transportadas via rodoviária por esse segmento aí importantíssimo. Bom, a Planalto há 67 anos seguindo o seu coração, Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho e Celulose Rio Grandense há 42 anos contribuindo para o crescimento do estado do Rio Grande do Sul. Emanuel, prazer em tê-lo aqui, coaching da Sociedade Brasileira, Gaúcha de Coaching, né? Formado pela Sociedade Gaúcha de Coaching. E Mário aí, que já é nosso conhecido. Prazer estar de volta ao teu programa. E esses guris estão aqui para nos falar sobre coisas importantes, né? Que é essa questão da autoestima, né? Quem não tem autoestima não vive. É ou não é verdade? Quem não tem autoestima não pode viver, verdade, né? Pelo menos não vive bem, não é isso? Sim. Bom, vamos começar aqui contigo, Emanuel. Qual a importância da autoestima para o desenvolvimento humano? Em todos os sentidos, né? Claro. Sim, a importância da autoestima, ela é fundamental, ela é principal na vida de qualquer pessoa, pessoal ou profissionalmente. Deixa eu te dizer uma coisa, Silvio, muitas pessoas já passaram por uma situação que ela é angustiante, de perguntar assim, por que a minha vida não está funcionando? Por que a minha vida está trancada? Uma das coisas que tranca a vida das pessoas é o problema de como a gente tem a nossa autoestima. Se a nossa autoestima ela está positiva ou se ela está negativa. Interessante isso. E me diz uma coisa, a pessoa com autoestima, ela garante o sucesso dela ou é necessário, além da autoestima, alguma coisa a mais? Sim, mais algumas coisas como a determinação, a disciplina para dentro da sua vida, mas a autoestima seria a primeira mola impulsora para que qualquer pessoa possa começar a ter uma vida dentro daquilo que a gente almeja, de melhor. Ele falou num termo, Emanuel, aqui que é interessante, que é a questão da autoestima e também da disciplina, né? Quem viu o jogo Brasil e Alemanha, quer dizer, quem sabe como o Brasil se trabalha a questão do esporte e tal, é muito ufanismo, muito oba-oba, muito já ganhei. A Alemanha veio aqui com técnica, força, foco e disciplina. Né? Então, a disciplina na vida, eu coloco mais ou menos como aquela questão assim da qualidade de vida e estilo de vida. Você tem dinheiro, você tem qualidade de vida. Agora, se você não tem dinheiro, ou mesmo tendo dinheiro, tendo um bom estilo de vida, que aí implica disciplina, uma série de coisas, você vai muito longe, vai ter saúde. Então, a autoestima marcha por aí. Bom, mas é claro que nem todas as pessoas têm autoestima. Eu, por exemplo, agora fico com autoestima elevada quando eu recebo de presente aqui, ó. Realize-se, né? É uma coisa interessante isso, quer dizer, essa caneca aqui é para mim tomar meu cafezinho de manhã. Café, chocolate quente no inverno, que tu quiseres. Tem gente que bebe bebidas frias também com as canecas, né? E tem gente, eu por exemplo, depois que tomo aquele café, a autoestima vai lá em cima. Mas nem todas as pessoas têm autoestima, não é verdade? É verdade. Por que nem todas as pessoas têm? Porque umas têm e outras não têm. Silvio, é muito importante essa tua pergunta para a seguinte questão. A nossa origem familiar, os nossos ambientes de crescimento, muitas vezes, e aí fica um recado para as pessoas que estão nos assistindo agora, que é o seguinte, quando você é estimulado a se querer bem, quando você é estimulado a crescer num ambiente saudável, onde você não é tratado como alguém menor do que você é, vou dar um exemplo para você que está em casa, você que está assistindo a gente, jamais diga para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho que ele é burro, que ele não presta, que ele faz tudo errado, porque essas informações vindo de pessoas que nos amam, e quando nós somos crianças principalmente, tudo que o adulto diz para uma criança é uma lei, é uma regra para a vida. Por isso que é muito importante, nós temos uma responsabilidade. Então, por que uma pessoa tem uma autoestima diferente da outra? Em muitos casos, não todos, vem dessa origem. Por quê? Porque algumas foram estimuladas a serem fortes, bonitas, boas. Meu filho, você é inteligente. Parabéns, estimulados para que cresçam com a sua autoestima inflada, para que elas tenham força para qualquer tipo de desafio. Uma pessoa que não acredita em si tem muito mais dificuldades de transpor obstáculos, né? Muito bem. Isso que o Mário falou, essa questão assim de não falar as coisas, me remete à questão que eu tenho colocado nas minhas palestras, graças a Deus há 16 anos eu faço, que é a questão do poder da palavra.
né? Nós subestimamos o poder das nossas palavras. E muitas vezes nós subestimamos o poder das nossas palavras em relação às outras pessoas e superestimamos o valor das palavras vindas de outras pessoas. E aí cai nessa questão. Quando a gente é criança, que não tem aquela estrutura, né? Tá informação ainda. Exatamente. Né? Não se tem aquela estrutura de experiência, moral, ética e tal. Essa palavra vinda, como ele colocou aí, você está ruim, você não presta, não faz. Isso aí demole com a pessoa. Verdade. Vai ter o reflexo a vida inteira dela. E como é que, nós estamos falando em coaching aqui, já que o pessoal aqui da Sociedade Gaúcha de Coaching, como é que o coaching pode trabalhar essa questão? Para você que está nos assistindo aí, que de repente tem um evento na sua vida que aconteceu, uma tragédia, nós somos, né, o ser humano, né, Schopenhauer já dizia, né, que a vida é uma tragédia, e nós vivenciamos as nossas tragédias sempre. Se um dia não vencemos, um dia vamos vivenciar. Isso é do ser humano. Então, como é que o coaching pode ajudar essas pessoas que estão nessa condição a superá-las, a ser pessoas fantásticas também, autoestima elevada, com saúde, com prosperidade, com abundância, enfim, uma vida feliz? Começa por Bem, Silvio, o que eu queria dizer para as pessoas é o seguinte: a autoestima, quando ela está em baixa, ela é um fator que ele é desencadeado, ele acontece por uma coisa que a gente chama de crenças limitantes. São aquelas crenças que quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, a gente vai adotando elas como as verdades das nossas vidas. Então alguém diz assim, olha, não adianta estudar que isso não é para ti. O cara não faz mesmo diz, que não vai dar certo, sabe? Você é baixinho, você não vai jogar basquete. Então, as pessoas vão introjetando, vão internalizando essas crenças negativas, essas crenças que vão limitando a sua vida. E com o processo de coaching, a gente identifica que crenças são essas, quais são as crenças que estão limitando a pessoa que vai fazer o processo de coaching, e a gente trabalha na substituição. Vamos tirar aquelas crenças negativas e limitantes e vamos começar a alimentar crenças positivas de construção. Eu acredito muito que as pessoas não mudam, Silvio. Você que está nos ouvindo também, você não muda. Você vai descobrir e vai dar força para aquilo que você tem dentro de você, para que você acabe com essas crenças negativas e comece a pensar em crenças que são produtivas. E aí, Marius? O coaching, Silvio, o coaching, através das ferramentas que nós utilizamos, permite que as pessoas se autodescubram, que elas comecem a descobrir o que elas têm de bom. Porque quando tu descobres o quanto tu és bom, tu descobre a força que tu tens para alcançar os objetivos que você quer alcançar. Então a autoestima é essencial. O processo de coaching, para você que ainda não conhece, procure se informar, porque ele ajuda a despertar gigantes, eu diria dessa forma. Você se sente pequeno. O Emanuel citou a questão um exemplo, né? Um dos maiores jogadores do basquete norte-americano profissional, o sobrenome dele é Bogues. Aquele cara, eu acho que ele tem 1,65 m. É um anão comparado à altura média. Mas é um grande ídolo do basquete. Por quê? Ele foi lá e superou, ele não aceitou. Se dissesse para ele que ele era baixinho e ele não poderia fazer aquilo, ele provavelmente teria desistido antes. Então, assim, é fundamental o processo de coaching para essa descoberta, essa redescoberta de nós mesmos. Imagina você estar preocupado, está triste, está deprimido porque não consegue. Não. Nós vamos despertar em você tudo que você tem de força e de coisas positivas, porque você tem, às vezes elas estão meio escondidas. Claro, né? É verdade. E vão despertar. Eu estava me lembrando quando vocês falaram a questão do cara baixinho, que não tinha condição e tal, e eu vi outro dia pela Rede Record, o rei Davi, e claro, já conhecia a história de Davi na Bíblia. Então Davi era um soldadinho lá, era o 8º, 9º filho de não me lembro o nome do pai dele e tal, e ele era escanteado, ele ficava lá, né, com as ovelhas, pegar as ovelhas no campo, cuidar das ovelhas e tal. E aí o rei chamou alguém para matar o Golias. E o menos indicado era o Davi. Só que ele foi escolhido, Deus escolheu ele, vai tu. Quem era ele? Quem olhava e disse, pô, o Golias, isso aí, esse lixo aqui vai me enfrentar, e ele matou o Golias. Então você pode, nisso aí, e o coaching
é um instrumento hoje moderno para fazer isso. Eu até acho que o David teve um coaching do lado lá para ajudar ele. Né? Isso que você disse é interessante, porque a aparência muitas vezes engana. É verdade. Daqui a pouco tu olha, não menospreze nunca ninguém. É verdade. E principalmente, Silvio, não se menospreze. Você não pode se sabotar. As pessoas não sabem, mas acabam sabotando. O poder, nosso poder, o poder de cada um de nós está aqui, na mente. Então, eu chamo isso que tu chamasse aí da coisa cerebral, eu chamo de lixos mentais. Quer dizer, então tu vai adquirir crenças limitantes, né? As coisas limitantes, os lixos mentais, né? Que só te levam para o fundo do poço. Sim, é como se fosse, Silvio, um peso que a pessoa carrega. É verdade. Que dificulta os movimentos, ela te dificulta os movimentos, ela dificulta a tua vida e se você deixar, ela para a sua vida. Né? É verdade. Então, esse posicionamento, por que a gente tira o lixo fora? Para a gente não ficar acumulando coisa que não presta. O processo de coaching faz o quê? Ele liberta a pessoa com a força da própria pessoa para que ela se livre dessa sobra, desse lixo, dessa coisa que já foi processada, não é mais necessário. E um dos lixos mentais que vem através da música é uma que diz assim, ó, deixa a vida te levar, a vida leva eu. Não, a vida não pode te levar. Tu é que tem que comandar a tua vida. E passa por aí o processo. Nós estamos no comando, eu sempre digo isso. Nós que estamos no comando. Onde é que o Zeca do Pagodinho canta isso aí, e onde é que a vida levou ele? Para um bar, é cachaceiro. Você quer isso para você? Então, o processo todo começa aqui, na mente. Mudar a mentalidade. Eu estou lançando um livro aí agora que já está pronto, deverá ser lançado, acho, na Feira do Livro, que é sobre a fé, porque as pessoas acham que fé é religião. Fé não tem nada com religião. Então é assim, ó, fuja da religião, é o título. Use o poder da fé e transforme a sua vida. Interessante. Né? Porque, na verdade, a transformação se dá na mente. Né? Se tu pegar todos os grandes avatares do mundo, a partir da própria Bíblia, que é a grande fonte extraordinária de poder, dali que saíram os grandes ensinamentos, que hoje os grandes mestres, até o coaching se utiliza disso. Né? Cara, um grande abraço, muito prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado. Voltaremos mais vezes, né? Porque o assunto é maravilhoso. Silvio, me permite só uma observação final. As pessoas têm nos perguntado onde fazer a sua formação de coaching. Isso, onde é que E eu quero dizer para você que está interessado a conhecer mais sobre coaching, fazer a sua formação, faça como nós fizemos. Nós procuramos a Sociedade Gaúcha de Coaching e ela é que fez a nossa formação. Tem aí excelente. O dado, eu acho que o Lucas ele vai colocar no vídeo para nós o endereço, o telefone da Sociedade Gaúcha de Coaching. Né? Nós estamos indicando. Sociedade Gaúcha de Coaching tem um excelente trabalho para fazer uma excelente formação. Ronaldo, agora só o ano que vem, tá, Ronaldo? Aqui é a gurizada da conta do recado. Muito obrigado. Muito obrigado. Viu, Obrigado. Um abraço, um rápido intervalo, nós voltamos já com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.